Olá para você que me assiste. Hoje iremos dar continuidade à história da filosofia, mais particularmente falaremos da filosofia medieval, e ela vai se desmembrar, espero eu, em dois estudos, né? Um campo muito extenso para ser abarcado apenas em um estudo único, né? Para não ficar me alongando demais, é necessário que a gente divida ela. Eu vou procurar fazer nesse primeiro análise mais propriamente o estudo da patrística e da escolástica, e num futuro estudo, irei me aprofundar mais na Idade Média Tardia, propriamente na filosofia nominalista, né, de Guilherme de Ockham. Bom, filosofia medieval, ela antecedeu, inclusive, a própria queda do Império Romano, né? Começou com o movimento da patrística e, em seguida, a escolástica, né? A patrística ali teve como seu principal expoente o Santo Agostinho de Hipona, um pensador do norte da África, entre 354 depois de Cristo a 430 depois de Cristo. E a escolástica, que veio a posteriori, já depois da queda do Império Romano, num período em que a Europa começava finalmente a ascender economicamente, pode-se dizer assim, formar as instituições. A escolástica teve como seu principal expoente o Tomás de Aquino, né? Que foi vivo de 1225 a 1274, né? Então, enquanto o Agostinho de Hipona esteve ali, né, mais ou menos uns 3, 4 séculos depois de Cristo, né? O Tomás de Aquino teve ali 12 séculos, mais ou menos. Então há um espaçamento entre os dois pensadores principais da Idade Média, né? A patrística e a escolástica. A patrística, que recebeu esse nome devido aos primeiros pais fundadores da Igreja Católica, né, os apóstolos, e que construíram aí o que seria o que nós hoje chamamos de valores cristãos, né, principais valores cristãos. São considerados os pais da Igreja. Então, assim, fazendo uma geral, dando uma geral mais ou menos no que nós iremos abordar, né? Mas na prática, se a gente for fazer uma geral mesmo, incluindo já o terceiro estudo, né? O próximo estudo, a gente poderia perceber aí uma passagem de concepções, né? Da igreja no decorrer desses períodos, né? O primeiro período, que é a Idade Média inicial, considerada assim mais feudal propriamente, né? E até há historiadores que consideram aí como Idade das Trevas, próximo à queda do Império Romano, as invasões bárbaras, enfim. Se poderia falar aí propriamente da patrística, né? E a concepção, ela é uma teologia de cunho mais moral e político, né? Do direito, fundamentado sobretudo no platonismo, né? No caso do Agostinho de Hipona. Vai haver uma passagem, né, uma primeira passagem de concepção, entrando já numa Idade Média mais tardia, em que a Europa abandonava aquela Idade das Trevas e se fundava através da razão em formação de instituições, primeiras universidades. Diria que é o cume, né? Eu não diria nem Idade Média tardia, diria uma Idade Média áurea, né? O cume ali da Europa, da igreja, do poderio da igreja, formando, tendo uma concepção mais de cunho metafísico, filosófico, metafísico, apoiado aí no aristotelismo, né? Conciliando ali a filosofia aristotélica com a razão extraída dos textos bíblicos, né? Havia ali um período em que o mundo árabe trouxe a releitura dos textos de Aristóteles para a filosofia ocidental, e o Tomás de Aquino foi particularmente aquele que mais se preocupou em fazer essas traduções, interpretação e conciliar aí a ortodoxia cristã, a razão grega, né, sobretudo de Aristóteles. E aí sim, uma Idade Média mais tardia, já começando aí pós então essa passagem da concepção
patrística, né, que se focava em teologia da moral e da política, para uma concepção mais filosófico-metafísica, pautada no aristotelismo, que objetivava conciliar aí a essência cristã com a razão grega e urdia-se com isso uma civilização, instituições fortes, né, de cunho católico, e a Europa ascendia economicamente, culturalmente, né? E numa Idade Média tardia vai se ter a concepção mais nominalista, uma concepção jurídico-científica que procura aí fazer a investigação da razão empírica, deixando à margem, né, as questões mais de cunho teológico e metafísico das essências, né? O nominalismo, especialmente o Guilherme de Ockham, vai negar aí os universais, as essências, né? E vai tentar se ater mais a uma razão empírica. E isso vai ensejar, a gente vai dar ensejo, a gente vai ver no próximo estudo, vai dar ensejo aí, inclusive, a própria decadência da igreja, ruína, sobretudo no que diz respeito ao protestantismo, ao luteranismo, né? A reforma protestante. Enfim. Agora vamos falar propriamente dos gregos, da filosofia. A ideia de filosofia, como eu já havia dito em estudos anteriores, né, tem a ver com a afinidade pelo conhecimento, pela sabedoria, né? E para os cristãos da Idade Média, essa afinidade pelo conhecimento perpassa, obviamente, o Evangelho, o Novo Testamento, né, o Evangelho cristão. Então, era necessário que houvesse uma tentativa de reorganizar a sociedade após, num período de crítico, né, inicialmente de queda do Império Romano, se tentar aí reorganizar a sociedade em torno de algum valor, né? E a primeira tentativa se deu com a patrística, por meio do Agostinho de Hipona, ele que testemunhou a queda do Império Romano e fez aí obras como a Cidade de Deus, né? Objetivando justamente conceber uma ideia que pudesse permear o imaginário popular para que, digamos assim, a civilização não se desfizesse como estava se desfazendo a olhos vistos, né? A civilização, no caso que me refiro, à civilização romana. E nessa primeira tentativa, que tinha, assim, sobretudo nesse primeiro momento, uma influência platônica, né, no caso da patrística, que nós vimos, né, já nos estudos anteriores, que o platonismo ele era um pouco mais idealista, mais descolado de um imediatismo, ou de um objetivo que fosse mais palpável. Enfim, ele flertava um pouco com a utopia, né? Todo o platonismo flerta um pouco com a utopia. Então, nesse primeiro momento, vai haver uma dificuldade de produzir instituições fortes, de proteger, inclusive, as instituições que já existiam por conta desse idealismo. E a consequência disso será a queda definitiva do Império Romano, a entrada aí num período que é considerado por alguns historiadores como Idade das Trevas. E com isso vamos tentar fazer reflexões, né? Mas a vantagem é que nesse primeiro momento vai ser mais fácil, já que o platonismo ele é mais descolado de uma realidade imediata, flerta mais com utopias, vai ser mais fácil conciliá-la com a teologia, conciliar a teologia cristã com o pensamento grego, né? Platônico, no caso, né? Então, essas reflexões, né, tentaram partir de temas bíblicos em direção aí a essa razão grega, né? São exemplos de temas que objetivaram que, digamos assim, formam os valores válidos até hoje no que se diz respeito a valores judaico-cristãos do mundo ocidental, né? Temas como, por exemplo, o fato do mundo ter um início, né? Essa perspectiva de que o mundo tem um início que nos dias de hoje parece, tanto na visão teológica quanto na visão científica, um pressuposto
do qual não se abre mão, não se questiona, ele tem ali o começo nas buscas e nas investigações teológicas da patrística, conciliando o que seria a razão grega nessa visão de início de mundo com o que é a teologia cristã, também na visão de início de mundo. Lógico que muito tempo depois a ciência vai também produzir a sua visão de início de mundo, né, com o Big Bang, por exemplo. Mas para a teologia cristã, início de mundo vai vir em Gênesis, né? E para os gregos você vai ter uma série de especulações a respeito disso também, de início de mundo. O platonismo tem a sua, né? Então vai haver essa conciliação. A valorização do quê? Do mundo visível, da matéria e do corpo, né? Vai haver essa valorização da criação, né, divina, né? E aí esse ponto em particular que a gente vai ter aí, por exemplo, uma divergência da patrística com o maniqueísmo, né, e com os cátaros. Vai ser um começo de uma divergência ali, porque justamente o maniqueísmo negava esse valor atribuído, entendia a visão cristã, né, de uma forma mais primitiva, negando, inclusive, qualquer espécie de bondade na matéria, né? A supervalorização do ser humano como imagem de Deus, essa supervalorização ela precisa ser entendida de uma forma um tanto quanto atenciosa. É preciso dar atenção a isso, porque não era propriamente uma supervalorização. O cristianismo nunca produziu há um equívoco de acreditar que o cristianismo pudesse ter sido antropocêntrico. Quem foi antropocêntrico, efetivamente, foram a filosofia iluminista, ela, assim, o renascimento, né, o surgimento os pensadores renascentistas foram antropocêntricos, mas a igreja não era antropocêntrica, ela apenas acreditava que ela tinha uma cosmovisão que girava em torno do homem, mas o homem não no sentido de ser valorizado como um ser completo e pleno, ao contrário, o homem tendo uma missão para superar suas próprias deficiências. Então, na verdade, é uma visão que supervaloriza o sofrimento no homem, né? Sobretudo o homem como uma posição deslocada e que tem uma missão. Aqui é atribuída uma missão ao homem de superação, né? De tentar superar a sua queda, vamos botar assim. Então, a valorização, essa visão de que, por exemplo, os mais fracos, os escravos, os que sofrem, precisam receber algum tipo de acolhida social, também começa ali já desde a patrística, né, porque são filhos de Deus, enfim, mulheres, negros, escravos, acometidos por doenças, todos são filhos de Deus. Então essa primeira visão aí de necessidade de ter aí uma espécie de caridade, de fio condutor que une a sociedade, ela nasce ali com a patrística, com o cristianismo primitivo, depois com a patrística, né? A valorização do tempo e da história, o incremento da noção de memória, que já existia anteriormente, mas ela apenas aperfeiçoada com o cristianismo. Vai haver os monges copistas, toda uma preocupação com a cultura, que certamente não havia tanta preocupação quanto se inaugurou a partir da Igreja Católica. E depois, obviamente, com a imprensa de Gutenberg, isso se tornou mais fácil, mais viável e, ao mesmo tempo, se voltou contra a própria Igreja, né? Pois aí tirou aí o monopólio da interpretação bíblica e permitiu que homens supostamente leigos pudessem sozinhos interpretar a Bíblia, né? Ao seu modo. Que a gente sabe que abre margem para uma série de equívocos, né? O incremento da investigação sobre o problema do mal, uma vez que a Bíblia concebeu uma criação divina sujeita ao pecado. Então, essa especulação, definir o que é o mal, sempre foi um problema para a humanidade, né? Um problema sério, né? Realmente a Igreja se esforçou nesse sentido, né? Produziu bons conhecimentos também, é preciso reconhecer,
E esse esforço já começou ali na patrística, né? A interpretação bíblica nesse sentido de definir o que vem a ser o mal à luz do conhecimento platônico, né? Que já é o Platão já era um pensador que se debruçava também nesse sentido. Então, nesse sentido, foi fácil fazer essa conciliação. O incremento de noções de lei e de consciência, né? Então, pode-se dizer ali a respeito da patrística. A patrística entende-se como um período do pensamento teológico dos padres da primeira igreja, né? Do século II ao século VIII. Então aqui a gente fala os pais, né? Os pais dos dogmas católicos, né? Desde dos apóstolos, né? E que vão fazer a fusão aí com o pensamento grego racional, né? A patrística, então, é elaborada por esses pais apostólicos da igreja, e vão estar aí tentando defender a ortodoxia cristã dos pretensos ataques pagãos e dos hereges, né? Aqueles que não se adequarem à ortodoxia, ao canonismo cristão, vai ser taxado de herege. Então foram os pais da igreja responsáveis por confirmar e defender a fé católica e criar aí os costumes e decidir os rumos da igreja cristã, né, ao longo dos 7 primeiros séculos do cristianismo. A filosofia cristã, que tem um cunho teológico muito grande, parte aí dessa premissa de Deus. Deus está incutido aí como verdade maior, né? E nesse primeiro momento, na patrística, ainda não haviam instituições fortes, então não se poderia pensar aí, a gente vivia um feudalismo, pós-ruptura do Império Romano, a gente caiu num feudalismo, num sistema feudal, e a igreja estava tentando aí produzir as primeiras mudanças no sentido de reunir novamente a sociedade em torno de alguns valores, né? O Agostinho de Hipona, né, que era aí o seu principal expoente, o principal expoente do pensamento da patrística, né, ele inicialmente aderiu ao maniqueísmo, né? O maniqueísmo é uma linha de pensamento, uma filosofia que provém de Manes, né, o maniqueu, que é uma espécie de sincretismo, né? Faz uma mistura aí de gnosticismo, zoroastrismo, né, com o próprio cristianismo primitivo, né? E eles ensinavam aí, eles tinham uma visão dual, né? Há uma dualidade entre bem e mal. Então há digamos, no mundo, Deus bom e Deus mal, né? Uma espécie de Deus e diabo, né? Só que eles entendiam que a matéria era essencialmente do mal, que nosso espírito divino estava aprisionado nessa matéria. Portanto, nada mais natural que nós rejeitarmos tudo que for de ordem material. Isso não está... Veja, apesar disso ter sido considerado uma espécie de heresia, né, a posteriori, sobretudo quando radicalizou-se isso com os cátaros, né? Os cátaros chegavam ao ponto de ver no suicídio uma virtude, uma completa e absoluta rejeição da matéria. E apesar disso ser considerado uma heresia, não é de todo negado, não pode ser todo negado que até hoje tem um fundo aí válido ainda dentro da visão cristã até hoje, no sentido de renegar alguns prazeres, de entender o sofrimento como necessário e até exortado, né? Como virtuoso, o sofrimento como virtuoso, a espelho do que foi a vida de Jesus Cristo. Né? Então, ainda há esse entendimento, essa visão, mas talvez por conta de um radicalismo na visão maniqueísta, entre outras questões que se chocam com a ortodoxia cristã, ali você vai ter uma visão de heresia, né, nesse pensamento. Então, veja, já na época de Santo Agostinho de Hipona, as invasões bárbaras implodiam o Império Romano, que se encontrava decadente, e todos aqueles povoados ali que circundavam o Império Romano, né, sobretudo os povoados germânicos, né, ali você tinha
os vândalos, por exemplo, né? Enfim, ali os pagãos remanescentes, né, faziam invasões, incursões ao Império Romano, destruíam, guerras constantes, né? O Império Romano decaindo, e os que viviam dentro do Império culpavam o cristianismo, com a sua pregação de amor, como causa da fraqueza do Império Romano, o que faz muito sentido. Então, Santo Agostinho resolveu abandonar ali a sua visão maniqueísta, adotar uma visão platônica, né, platonista, e desenvolver uma filosofia que pudesse responder a esses ataques, né, mostrando que, na verdade, a cidade, ele concebeu a ideia de uma cidade de Deus, uma cidade em que as pessoas são virtuosas, estão todas unidas por um laço maior que é Deus, e esse laço vai fazer com que todos consigam atingir uma paz genuína, né? Então, a Cidade de Deus, o Agostinho vai defender essa sociedade que nasce do amor entre os vários indivíduos. E veja, curioso, né? Porque nós normalmente pensamos em Santo Agostinho inspirado apenas em Platão, mas também pode-se vir um pouco de aristotelismo, no momento em que o Santo Agostinho pensa em polis enquanto reunião de amigos que amam e odeiam as mesmas coisas, né? Isso é bem da filosofia de Aristóteles, né? Bem aristotélico essa visão, no entanto, vai inspirar também Agostinho e vai se contrapor em absoluto, por exemplo, a teorias modernas como a de Hobbes, do contrato social, que considera que, ao contrário, o ser humano, a sociedade se organiza não porque as pessoas tenham afeições mútuas, mas porque todo mundo odeia todo mundo, né? Todo mundo contra todo mundo. E para você evitar a guerra de todos contra todos, é necessário que se faça um contrato social. Então, uma visão bastante diferente da visão... A visão hobbesiana é bastante diferente da visão agostiniana, né? A visão moderna é diferente da visão medieval. E essa obra, né, Cidade de Deus, dirigia-se então aos que pretendiam governar o quê? A cidade dos homens, que seria o que o Agostinho estava testemunhando, né? A derrocada do Império Romano e aquela brigalhada toda entre imperadores, senadores, aquela confusão para as pessoas não se entendendo mais, se odiando umas às outras. Estava mais hobbesiano do que agostiniano, né? A realidade, né? E ele estava tentando retornar um ideal platônico para tentar evitar o que era inevitável. A gente soube historicamente a queda do Império Romano. A Cidade de Deus tinha essa visão e vai acabar inspirando posteriormente visões de filosofias modernas, como por exemplo o positivismo, que vai unir essa visão de virtude do homem, de ideal que permeia a sociedade em torno de um bem comum, só que apoiado numa visão cientista, né? Científica, vamos botar assim, uma visão mais cientista, poderia-se dizer cientificista, né? A visão kantiana. Então, a condição fundamental para que a paz seja permanente na visão agostiniana é a ordem. Veja o quanto isso não lembra o positivismo, né? Exatamente a ordem que é essa condição fundamental para que a paz seja permanente. A justiça é a virtude que realiza a ordem. E aí tem um detalhe, né? Nasce não vou dizer que nasce, mas se tem uma visão ali de direito natural, já na filosofia agostiniana, né? Que vai inspirar o que realmente seria aí uma visão de direito natural, vai ser aperfeiçoado depois por Tomás de Aquino, mas ali já nasce essa visão de dar o conceito de justiça como dar a cada um o que lhe é devido, né? E subordinar com isso o inferior ao superior. Enfim, essa visão ela vai estar nesse primeiro momento pensando natureza enquanto Deus. Então, justiça natural é a justiça de Deus. Esse seria o fundamento, o pressuposto aí dessa ideia de lei natural, né? A chamada lei natural é uma verdade, lei eterna, lei divina. Essa é a visão inicial aí de lei natural. Nós sabemos que hoje em dia
se pode entender direito natural e lei natural de uma maneira diferente, né? Não nesse sentido de estar fundamentado em Deus, mas estar fundamentado na ideia de sociedade deixada em paz, uma espécie de laissez-faire, né? Ou seja, justiça, lei natural seria a lei do estado de repouso da sociedade, que é seguida pelos próprios costumes dela, ao invés de ser dirigida por instituições ou por ideologias, enfim, por grupos de intelectuais, pela inteligência, enfim, a sociedade deixada em paz, no seu estado de repouso, na sua própria natureza, né? Mas nesse primeiro momento, não. A patrística pensa a lei natural enquanto lei divina. Então, uma das maiores batalhas intelectuais que Santo Agostinho travou à sua época foi com o Pelágio, né? O Pelágio defendia aí que o homem poderia ser justo com seus próprios recursos e com sua própria força. Santo Agostinho via isso, se contrapunha a essa visão, né? Muito atribuído a Pelágio uma visão de que ele defendeu excessos no sentido de livre-arbítrio em contrário à igreja. Santo Agostinho era alguém que queria reunir essas forças junto às instituições. E a heresia de Pelágio, veja que curioso, né? Nada mais é do que defender assim, que todo homem é responsável por sua própria salvação. É só isso, né? No entanto, se você hoje for cristão e for a igreja, você vai ver que isso não é tão herético assim, né? O contrário talvez fosse mais herético, né? Você chegar e falar, olha, eu não sou responsável pelos meus pecados, posso fazer o que eu quiser porque a culpa é de Deus, não é minha, né? Isso sim talvez fosse uma heresia. No entanto, a época de Pelágio, ele afirmar que o homem era responsável pela sua própria salvação foi uma heresia, pois estava diminuindo o poder de Deus junto aos homens, né? E a intenção era reorganizar a sociedade em torno de uma ideia que pudesse produzir uma civilização. É isso. E nesse primeiro momento, dadas as péssimas condições que existiam, o feudalismo, uma dificuldade econômica, uma dificuldade civilizatória que se passava, né, a queda do Império Romano, então basicamente a civilização estava se desfazendo. Ali então não se poderia abrir margem para que as pessoas pudessem sozinhas crer que pudessem atingir e buscar a salvação por si mesmas. Era necessário que as instituições se fortificassem, elas estavam muito fragilizadas e por isso a necessidade de Santo Agostinho ver nessa tese pelagiana uma espécie de heresia, né? E aí a posteriori vai ter o surgimento da escolástica, né? A escolástica vai vir sobretudo aí a partir aí do século IX, né? O pensador Alcuino promoveu aí uma reforma carolíngia no âmbito educacional que foi impulsionada pelo imperador Carlos Magno, do recém-criado Sacro Império Franco-Romano, ou Romano-Germânico, enfim, que posteriormente vai virar o Império Romano-Germânico, e com isso vai deixar para trás o que foi aí as chamadas invasões bárbaras, a queda do Império Romano, ou seja, a Idade das Trevas. Vai começar a deixar para trás porque você vai começar a formar novamente uma outra instituição forte, central, uma espécie de uma tentativa de reconstruir o Império Romano. Nada mais é do que isso, né? Se você pensar bem, a ideia de Império Franco-Romano, né? Nada mais é do que a volta do Império Romano, essa tentativa, já usando o que? A razão. Houve a Europa estava muito atrasada em relação ao Oriente Médio, né? Ao Oriente. E lá no Oriente já se tinham os textos de Aristóteles muito acessíveis, traduzidos para a linguagem árabe. Os pensadores árabes já produziam filosofia de forma muito mais avançada em relação aos europeus. E com o início ali do renascimento comercial, se possibilitou que textos aristotélicos ideias aristotélicas começassem a retornar para a Europa, e com isso houve uma busca de pensadores europeus em tentar traduzir
do árabe, veja que coisa, né? Traduzir do árabe para a linguagem, para o latim, enfim. Trazer de volta o pensamento aristotélico para o continente europeu. E isso foi a escolástica, foi sobretudo essa tentativa de formar uma nova instituição forte através do Império Franco-Germânico, que no início era Franco-Romano, né? E construir instituições educacionais que produzissem, estivessem calcadas nesse pensamento aristotélico. E um dos principais responsáveis por esse exercício de conciliar ali a teologia cristã não mais com o platonismo, mas com o aristotelismo, né, com a escola peripatética, vai ser feita por Tomás de Aquino. Né? O método da escolástica madura, né, era a disputatio, que consistia em quê? Um embate dialético de opiniões contrárias e favoráveis a determinada tese. Alguém suscitava uma tese e você tinha ali discussões contrárias e favoráveis. Né? Ainda não havia, obviamente, a dialética hegeliana de tese e antítese, mas não deixa de ser o método dialético de inspiração grega, exatamente de inspiração grega. Né? A dialética grega estava ali permeando, e da onde vai se formar a ideia de sumas, né? A suma teológica, por exemplo, de Tomás de Aquino, que você vai estar ali como se fosse relatando, fazendo um compêndio de opiniões favoráveis e contra. Algo que acontece nos dias de hoje, por exemplo, em tribunais, como, por exemplo, decisões colegiadas, né, do Supremo Tribunal Federal, né? Você vai ter exatamente isso, um compêndio, né? Não vai ter cunho de uma ortodoxia teológica cristã, mas vai ter de uma outra religião, que é a religião juspositivista. Não deixa de ser uma religião. Né? Então, da mesma forma, ali você vai ter um compêndio de posicionamentos favoráveis e contrários a determinada tese, né? E da onde vai se formar as sumas. Né? O Tomás de Aquino vai ser um desses responsáveis, vai ter a fundação das primeiras universidades. Então veja como já nesse período da Idade Média, da escolástica, começa a se obter sucesso no sentido de formar instituições fortes, né? Mas o contrapeso disso é que se começa a mundanizar, vamos botar assim, né, a igreja. A igreja começa a se mundanizar, começa a ter apego aí a riquezas, a luxos. Essas são as críticas geralmente feitas à igreja nessa época. Né? Aí começa aqueles relatos históricos no que diz respeito à venda de indulgências, enfim, vai começar a abrir margem para uma série de críticas. A igreja se enriquece, as instituições se fortalecem, criam influência e adesão sobre o ideário coletivo. E foi quando começou a surgir o quê? As ordens chamadas ordens mendicantes, os irmãos menores, né? Sobretudo aí os franciscanos, com seu principal expoente aí o São Francisco de Assis, né? Que fez nascer aí esse franciscanismo, né? E eles vão justamente pregar o quê? A pobreza, o retorno do ideal cristão a uma vida desapegada, enfim, vão estar criticando ali as instituições por elas estarem em tese se mundanizando e com isso contaminando o que seria o propósito do ideal cristão. O Sacro Império Romano então havia passado das mãos já por volta aí do século XIII, né? Vai ter passado das mãos dos franceses, dos francos, né, para os germanos, né? Sobretudo já a partir de Frederico II. E vai se começar a ter o quê? As primeiras aspirações absolutistas. Por quê? Porque basicamente a burguesia começa a ascender após o renascimento comercial, uma nova classe começa a ascender e essa burguesia vai começar a, digamos, incitar as monarquias a se libertarem da necessidade de uma ortodoxia cristã. Eles não precisariam mais de uma ortodoxia cristã para criar adesividade junto ao povo. Bastava que houvesse a lógica de mercado, segundo essa visão burguesa. Né? E aí, de forma um tanto quanto... Hoje é fácil falar, né? Porque a gente tem a história já escrita. Mas de forma um tanto quanto inocente, a
as instituições da época, os nobres e, sobretudo, os monarcas, cederam a essas pressões porque se sentiram, digamos, um tanto quanto atraídas pela ideia de obter mais poder, né? De centralizar ainda mais poder e sem perceber que essa exorbitância favoreceria sua própria ruína, né? Que foi o que aconteceu. A burguesia conseguiu, sobretudo apoiada aí numa filosofia nominalista, afastar Estado e religião e, obviamente, substituir a religião pela lógica de mercado para apoiar os monarcas. E isso, obviamente, no primeiro momento vai criar o absolutismo, no segundo momento vai criar as revoluções para derrubar a monarquia. Né? Então, pode-se dizer aí que nesse momento vai ter uma violenta caçada aos cátaros, né? Que justamente já vai... Veja, já se começa aí a partir dessa união, essa formação, aí, o cume das instituições, a formação do Sacro Império Romano, né? Já se começa a ter necessidade de perseguições religiosas, porque, inclusive, vai se começar a suscitar ideias de reformas protestantes, né? E os cátaros vão ser considerados hereges, eles vão estar ali, de certa forma, radicalizando, entrando de forma muito radical contra a matéria, né? Eles são dualistas, veem bem e mal e entendem a matéria como o mal. Eu diria que eles estariam radicalizando uma visão franciscana, né? O franciscanismo estaria vendo também os valores materiais como um mal e ver a igreja tendo que se despojar desses bens. Então, de certa forma, defendem uma visão tanto quanto primitivista, tanto franciscanos quanto cátaros, né? Se opondo aí à visão institucional. E o Tomás de Aquino vai tentar, nessa época, produzir pensamentos éticos, metafísicos, de origem aristotélica, conciliando aí com a teologia cristã, né? A partir de traduções e interpretações dos árabes, como eu falei. Então, essas interpretações, né, questionavam aí a visão cristã do mundo, porque Aristóteles era apresentado como alguém que, por exemplo, negaria a criação do mundo, né? O Aristóteles teria a visão, a perspectiva de que o mundo é eterno. Então, veja, não era simples para Tomás de Aquino tentar conciliar essas duas ortodoxias. No entanto, Tomás de Aquino dedicou a vida exatamente a isso. Escreveu tomos e tomos, uma quantidade muito grande. A produção intelectual de Tomás de Aquino é vastíssima nesse sentido, justamente porque era um trabalho um tanto quanto complexo você conciliar essas duas visões, né? E talvez o trabalho de Tomás de Aquino fosse mais difícil do que o de Santo Agostinho, como eu falei, porque era mais fácil o platonismo ele é mais idealista, então ele é mais abstrato, é mais fácil você conciliar uma teologia com a filosofia platônica. No entanto, Tomás de Aquino teve bem mais dificuldade, porque Aristóteles ele é mais pragmático. E aí isso cria um tanto quanto algumas dificuldades, né? Eu citei uma dificuldade de cunho abstrato, né? De cunho metafísico, né? Mas também tem outras questões de atrito de ordem mais prática que dificultam a vida de Tomás de Aquino. Assim como para Agostinho, né? Para Aquino, a lei eterna de Deus é participada a mente humana, como a lei natural. Então, ambos entendem lei natural, né? Como a parte da onde você vai construir aí ética, vai construir as instituições, a ideia de justiça, a ideia de direito, tudo isso vai partir da lei natural, e essa lei natural aí vai nascer aí, já por um lado mais teológico, da concepção de Deus, né? E para Tomás de Aquino isso vai ser chamada de sindérese, né? Que é o princípio da vida moral, né? Então, para Tomás de Aquino, o bem é o que todos desejam. O bem deve ser feito e o mal evitado. A razão prática apreende como bem as coisas para as quais o homem tem uma inclinação natural. Seguir vivendo, propagar a espécie, educar os filhos, buscar a verdade e viver em sociedade. Então, a virtude é definida por Tomás de Aquino como uma boa qualidade da mente para que se vive retamente, né, da qual ninguém usa mal, produzida por Deus em nós, sem intervenção nossa. Então, veja, há uma preocupação de definir eticamente virtude, há uma preocupação em definir o que seria o bem,
né? E justamente porque é em torno desses conceitos que as instituições vão girar, vão se fundar, né? E aí o Tomás de Aquino, na sua filosofia, vai, já objetivando definir virtude, vai, digamos, tentar buscar um entendimento do que seria prudência, justiça, fortaleza e temperança, que são os elementos para eles dos quais se compõe essa virtude. São as virtudes cardeais, né? Então é um assunto muito interessante. Por exemplo, a prudência, né? Ele coloca aqui que o querer e o agir devem ser conformes à verdade. A prudência não se refere ao fim último, mas às vias que a ele conduzem. Isto é, ela não decide o que é a felicidade, apenas como chegar lá. E isso vai ser, obviamente, muito contraposto ao que se entende, por exemplo, aquela ideia de os fins justificam os meios, né? A ideia de que os fins justificam os meios, que veio a ser a lógica aí moderna, sobretudo a partir de Nicolau Maquiavel. Isso é bem contraposto, digamos assim, essa visão moderna é bem oposta à visão mais idealista de Tomás de Aquino, né, que via o contrário, que ele via que a prudência se refere justamente a um foco na virtude nos meios, né, para se chegar a um fim maior que seria a felicidade. Então não adianta você desvirtuar esses meios, né, para se chegar lá. Você não vai chegar se você desvirtuar esses meios. E a ideia que hoje é entendida como lei natural, inclusive por quem não é adepto à teologia cristã, que é aquela visão de que justiça é você dar a cada um que é seu por direito, né? E, enfim, ele vai pensar em fortaleza, vai pensar em temperança, né? Fortaleza para ele é ser forte. Ser forte não é o mesmo que não ter medo, ele vai reconhecer o medo, mas a superação do medo como a ideia de fortaleza. E sempre muito calcado o Tomás de Aquino na ideia de razão, menos na fé. O Agostinho vai estar mais focado na fé, o Tomás de Aquino mais na razão, justamente porque vai estar ali apoiado no aristotelismo. A temperança para Tomás de Aquino, o sentido de temperança é realizar a ordem interior do homem, com absoluta ausência do egoísmo, e dela brota o que ele chama de tranquilidade do espírito. Então, as funções mais específicas da temperança sejam a abstinência e a castidade. Então ele vai estar falando da adoração de comer, de beber, da sexualidade segundo a razão. Então a igreja vai estar muito apoiada. Daí vai surgir aquela ideia de 7 pecados capitais, né? A gula, enfim, a luxúria. Você evitar essas paixões, né? Da onde isso vai ser explorado a posteriori, inclusive por pensadores não cristãos como Spinoza, né? No sentido das paixões, né? Humanas, de como evitá-las, formas de evitar os afetos não adequados, vamos botar assim. Tomás de Aquino vai estar o tempo todo pensando objetivando pensar de forma racional. É curioso como ele fala na questão da depravação e da curiosidade. Para ele, a curiosidade não é virtuosa, o que é virtuoso é a estudiosidade. A curiosidade, ela, digamos, cria uma espécie de atalhos para você obter o conhecimento sem se preocupar em ter um método, sem ter temperança para adquirir esse conhecimento, né? E sem ter respeito, inclusive, pelo próprio conhecimento, pois ou seja, reconhecer que nem tudo devemos conhecer, não é o momento de ser conhecido, né? A estudiosidade reconhece isso, a curiosidade não. Então, para Aquino, o homem é um animal sociável e político. Veja como está ligado aí a Aristóteles, né? Desprovido de instrumentos que lhe garantam automaticamente a sobrevivência, mas dotado de razão para buscar os meios de existência. Ele não pode sozinho encontrar tudo o que necessita, portanto a vida social lhe é natural. Então essa ideia de razão para Tomás de Aquino vai abrir margem, de certa forma, porque enquanto era calcado só em fé, essa ideia de Tomás de Aquino de razão vai abrir margem. Claro que não é uma ideia que nasceu com Tomás de Aquino, é uma ideia que via da própria sociedade, da produção, do que a sociedade fazia naquele momento, o início das trocas comerciais, o renascimento, tanto no que diz respeito a comércio quanto no que diz respeito à cultura, à arte. Então, a razão era algo que permeava todo o ideário coletivo da sociedade ao tempo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai apenas reproduzir isso na sua filosofia, e isso vai abrir margem, sim, para a própria ruína da igreja, porque essa visão racionalista vai acabar
ensejando aí primeiro o nominalismo e depois o iluminismo, né? Então, assim, o que mais pode se falar, né? O Tomás de Aquino reconhece a sociedade o direito de destituir o governante. Isso também é algo que pode se entender ali como um primeiro ponto que vai fragilizar as instituições, apesar de ele estar ali no cume das instituições, quando esse governante for, obviamente, um tirano, né? Essa é a argumentação dele. E a política não significa uma ordem humana independente da ordem cósmica, mas inserida nela. Com isso, podemos entender melhor a relação entre a vida política e o sentido religioso da vida humana em Santo Tomás de Aquino, né? Então há essa codependência ali. Na verdade, essa vida política está inserida no contexto religioso, algo que depois o Ockham vai romper com essa visão. Então, para Tomás de Aquino, o fim da sociedade humana é a vida virtuosa e o fim último do homem é a fruição divina. O fim último da multidão também é chegar à fruição divina. Disso resulta que os governantes humanos devam estar sujeitos à igreja, que realiza a obra de Cristo de conduzir os homens à bem-aventurança eterna. Então, o Tomás de Aquino é alguém que vai estar ali atrelando, sim, o Estado à religião, né? Trata-se não de confusão propriamente, assim, entre Estado e religião, mas de uma, digamos, uma falta de fronteiras entre os dois entes, né? Mas uma visão em que o Estado, por mais que possa estar descolado pois era efetivamente em alguns casos o Sacro Império Romano fazia gestões de coisas que a igreja não fazia, havia uma separação, mas ela estava subordinada nas suas próprias decisões a uma, digamos, uma moral, uma visão que era da ortodoxia cristã, né? As suas finalidades últimas eram direcionadas às ideias de bem-aventurança eterna, enfim, de fruição divina, de virtude. Então, essas instituições não poderiam se descolar totalmente da religião, elas encontravam seu fundamento na teologia, né? Algo que não vai durar, a gente sabe, depois o Maquiavel vai... a própria burguesia vai produzir muito conhecimento que vai questionar isso. O Guilherme de Ockham vai ser o primeiro, junto com Hans Ducan, né, Ducato, vai ser um dos primeiros a estar questionando, começar a produzir filosofia que questiona esse atrelamento entre a ortodoxia cristã e a maneira de gerir a coisa pública, vamos botar assim, não deveria falar coisa pública, pois nesse momento não é propriamente república, mas as instituições da sua época, né? Sobretudo o Império, o Sacro Império. Então esse Sacro Império ele vai estar ali atrelado, mas não vai durar muito, justamente porque vai se começar a sociedade vai começar a produzir riqueza por si própria, o pensamento, o ideário coletivo vai ser mais, digamos, tomado pela lógica de mercado, e isso vai tender a substituir os fundamentos mais da ortodoxia cristã. E, consequentemente, a virtude de Tomás de Aquino vai acabar sendo substituída muito lá na frente pela virtude de Nicolau Maquiavel, que vai ver o que a posição do governante, sobretudo, não mais calcada numa ideia de fruição divina, de virtude, de bondade, enfim, de bem-aventurança eterna em direção a Deus, mas de manutenção do poder, né? A ideia de Nicolau Maquiavel é isso, a virtude é a capacidade do governante de, por exemplo, gotejar a bondade e praticar a crueldade quando é realmente necessária em prol de um bem maior, que seria a manutenção do poder, a própria manutenção do status quo, né? Então, enfim, essa é a substituição da lógica, a lógica cristã pela lógica burguesa dentro das instituições, né? E eu veja que não haja confusão no que eu quero dizer aqui, pois eu entendo
a lógica burguesa como extremamente necessária para a produção de uma civilização, produção material, para trocas, né? Só vejo que ela, quando contamina ideários na gestão de instituições, essa lógica pode apresentar defeitos que são evidenciáveis e criticáveis, é claro, né? Mas não significa que seja uma lógica de toda deletéria que possa ser, como algumas pessoas pensam ideologicamente, possam ser sublimada da sociedade porque é um mal. Enfim, eu não compartilho dessas opiniões. Eu acho que há um local para ser aplicada a lógica de mercado, ela precisa, né? A própria experiência histórica já mostrou isso, que não dá para o ser humano abdicar totalmente da lógica de mercado. Enfim, é isso, né? Eu espero que, acho que deu para ter um entendimento nessa primeiro estudo aí do que seria aí a diferença da patrística para a escolástica, né? A patrística mais platônica, mais utópica, mais aspirando mais, digamos, de forma idealizada, uma formação institucional, e a escolástica mais tardia, já tendo conseguido essa formação institucional, já tendo essa instituição formada, atingido um cume, o Sacro Império já estando consubstanciado, e então ela pode se focar mais na razão, né? Mais em Aristóteles, que era alguém mais pragmático, menos idealista, e já tendo aí acesso a esses textos aristotélicos por conta das transcrições árabes, né? Tomás de Aquino como seu expoente. É isso, gente. Espero que esse estudo tenha sido útil para você de alguma forma. Um abração. Até a próxima.